Post. Vídeo. Participante, já mandei. Deixa eu publicar aqui a aula. Aqui. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo certo? Deixa eu te perguntar, aproveitar o início da aula, acredito que ninguém entrou ainda. Sobre a você sabe se os professores vão postar aquela questão das matérias de laboratório? Como é que ficou decidido? A professora de Química enviou hoje a atividade, já vai postar. E o professor Vinícius, né? Ele também falou que acabou de terminar a atividade e vai postar. Até que eu trazer que estava lá na Multivix justamente para poder resolver essas pendências também. Aí eles vão postar no portal, né? A professora tinha enviado um trabalho que era muito grande, né? Eu acredito que até a demora foi porque a gente teve que reduzir um pouco o trabalho, porque senão ia ficar muito pesado para o pessoal que decidisse optar pelo trabalho, não pela espera da disciplina, né? O trabalho tinha lá 40 questões, aí a gente fez uma reunião para poder tentar reduzir. Senão a gente teria postado já na sexta, por isso que não ficou... na sexta a gente não postou ainda. Então, o que a gente fez? A gente reduziu essa atividade, e aí vai ser postado para vocês, e vocês vão ter até a data, acho que é de julho, né? Conforme lá a portaria que foi postada, vocês vão ter até julho para poder fazer. Caso o aluno opte por não fazer, né? Aí ele vai poder, de fato, esperar o retorno e cursar a disciplina presencialmente, né? O resto da disciplina. Entendeu? Entendi. E no caso, você sabe se vai ser individual ou eles vão passar as instruções? Você chegou a ver, é porque agora eu estou com a portaria em mente, é muita coisa para poder afirmar 100% depois não sei, né? Na portaria, você chegou a visualizar se falavam dos grupos ou alguma coisa assim? Como eu não sou... Não, eu não lembro também. Não, eu não vou afirmar, porque eu não lembro de cabeça, né? Mas acredito que seja em grupo, sim. Né? Os próprios laboratórios eram em grupos, as atividades normalmente são em grupos, então eu acredito que vai ser permitida a entrega em grupo, sim. Mas na instrução que vai ser publicada para vocês, o professor vai indicar isso, tá bom? Aí, se tiver alguma dúvida depois da publicação, aí vocês podem até falar pelo grupo, que aí eu corro atrás e posto para vocês. Porque se eu falar agora assim para você, tenho certeza que é em grupo, e depois não foi, se eu falar, o professor foi lá e falou que era, e não era. Mas acredito que sim. Sim, se você me perguntar a sua opinião do que está acontecendo, sim, seria em grupo, porque as próprias atividades normalmente são permitidas em grupo, né? Mas assim, de amanhã não passa essa atividade, né? Pelo menos a postagem, tá bom? Obrigada. Nada. Pessoal, vou abrir aqui primeiro o trabalho com vocês, a disciplina, para poder esclarecer alguns pontos, né? Tá aqui. Então, esse trabalho 2 que eu postei para vocês, tinha aqui na início da atividade, assim, ó, deixando bem claro, né? Isso aqui, ó, até o dia 8/6, vocês poderiam escolher 3 dos 6 exercícios para poder fazer, né? E vocês poderiam postar esses 3 exercícios, né? Então, essa ideia de adiantar até dia 8 quer dizer que se você entregasse esses 3 exercícios aqui, eu iria entender que você teve um tempo reduzido para poder fazer, você só teria feito esses 3 exercícios. Então, você que escolheria fazer isso. Aí eu recebi muitos questionamentos de alunos falando que eu não estava permitindo, né? Eu não estava adequando aí o prazo e tudo mais, porque estava lá na portaria até dia 15. Eu queria deixar bem claro, que depois eu vou tentar deixar a aula do Zoom, né? Vou dar o start no OBS também já, mas já dei também. Deixar bem claro isso aí, que independente, né? Vocês podem postar o trabalho até dia 15. Só qual que é a diferença? Aqueles alunos que postaram até ontem, né? Eu vou corrigir apenas 3 atividades. Os alunos que postaram a partir do dia 8, isso aí tem o controle na hora que eu vou baixar o trabalho, aparece assim a data, né? Então, na hora que eu tiver uma data
um dia acima de 8, eu já pode exercício. Então, se eu poder fazer exercícios, pelo menos, mas fazer isso claro, né? Estão conseguindo escutar o áudio? Não sei se é a minha internet, mas eu não estou escutando nada, não. Apareceu uma ligaçãozinha aqui com problema. Beleza. Nada. Agora dá pra ouvir. Estão conseguindo escutar agora ou não? A mesma coisa? Não, né? Dá pra escutar. Dá? Tá. Qualquer coisa, se cortar, vocês avisem. Mesma situação da aula passada. Eu acho que esse horário de 5 e pouco, 6 horas, deve ser pico, porque só tem problema nesse horário com vocês, início da aula. Então, ainda tá aparecendo aqui, tá cortando, né? Se cortar aí, vocês podem falar com o áudio pro chat que eu tô escutando aqui, eu tô vendo aqui o chat. Então, vocês têm até dia 15 para poder postar. Aconteceu alguma emergência que vocês não conseguiram postar tudo e tal, não deixa postar depois do dia 16, não. Posta que vocês estiverem no dia 15 e falem comigo, que é melhor, porque eu tento considerar os casos que são pontuais, tá bom? Porque quando a gente estiver corrigindo, né, quando eu for baixar no dia 16, quando terminar o dia 15, né, quando no dia seguinte eu vou baixar todos os trabalhos, e aí se porventura o trabalho de alguém não estiver lá, eu não vou conseguir depois lançar, né? Então pode dar algum tipo de erro no sistema. Então, assim, tá com falha, tá, professor, não consegui postar, só fiz 5 das 6, vou jogar aqui o que eu fiz, beleza. Depois a gente conversa para ver como que eu faço para poder corrigir e considerar o trabalho seu, mas tenta postar até o máximo dia 15, né? O outro trabalho valendo lá os 5,5 pontos, né? Que eu também vou abrir com vocês, está marcado até dia 30, mas aí fica na mesma situação. Deu no dia 29, aconteceu algum problema, vocês têm um grupo lá do WhatsApp, abre lá no grupo, que às vezes mesmo não respondendo, né? Eu vejo, se for uma questão de urgência, aí eu paro o que eu estou fazendo e dou atenção ao grupo. Se for uma questão que eu vejo assim, o cara pode resolver depois, aí eu não consigo, né, de fato, parar tudo que eu estou fazendo para responder. Mas se for, por exemplo, uma urgência, professor, não consegui postar. Às vezes é mais seguro você postar lá no grupo do que em off nas mensagens. Porque se vocês terem noção assim, de mensagem de aluno com problema no final do semestre, hoje, por exemplo, eu recebi umas 50. Eu nem terminei de responder as mensagens que eu recebi 10 horas da manhã, né? Porque tem que ir dando as tratativas. Então a gente às vezes acumula. Por isso que eu falo, no grupo é mais fácil porque todo dia eu vou lá e checo, grupo por grupo de disciplina. E aí eu peço o carinho de vocês para poder levar isso em consideração também, porque todas as disciplinas que eu dou, eu não deixo só para a gente ter esse debate durante a aula, né? Como a gente faria no presencial. Eu crio um grupo do WhatsApp para cada uma das disciplinas. Então eu dou 8 disciplinas, então eu tenho 8 grupos. Às vezes não é porque eu estou online lá que eu não estou respondendo por sacanagem, é porque às vezes eu posso estar dando aula, então, em outro grupo de tarde. De tarde eu também dou aula. Então, de tarde eu tenho 2 turmas que eu dou aula de tarde na medicina. E aí a mesma coisa. Os meninos, às vezes, têm uma dificuldade maior, porque é estatística, é uma coisa mais pesada para eles nesse sentido também. E aí, de tarde, eu estou lá no WhatsApp, mas às vezes eu estou postando um trabalho, usando o WhatsApp ali para poder falar assim, olha, vai fazer isso, dando esse direcionamento para a galera. Então, é só para poder deixar isso aí claro, para vocês não ficarem achando que o professor está online aqui e não respondeu, né? Como eu tenho 8 grupos de disciplinas lá no WhatsApp, eu tento responder e apagar o Boa fundo aí noite. quando dá. Boa noite, Sami. Então, assim, a Sami acabou de entrar aí, né? Compartilhar aqui, não sei se você está compartilhando para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui só a imagem dessa ideia do trabalho. Então, esse primeiro trabalho, todo mundo tem até dia 15. Quem já postou até dia 8, ok. Eu vou tentar lançar a nota ainda até nesse final de semana. Até domingo eu já vou tentar fechar a nota de quem já postou. Tá? Depois eu vou ir... Era só 3, né? Só 3. Tá? Aí eu tô falando com galera
porque eu recebi umas 50 mensagens em off, fora, 50, não só do grupo de vocês, né? Não só do lado de algoritmo, mas das outras disciplinas, da pessoa questionando a mesma coisa. Professor, mas olha só, o prazo está até dia 15, por que você não deixa até dia 15? Por que você está pedindo até dia 8? Aí dá vontade de responder assim pro menino, olha aqui, vai lá e lê o comecinho do trabalho. Porque tá escrito aqui, né, galera? Ó, até dia 8, 3 questões, e você pode postar até dia 15, só que você vai fazer as 6 questões lá do trabalho. A opção é de vocês. Alguns eu falei assim, não, alguém que vem me procurar, eu falei, os casos particulares me procurem que eu vejo. Posta no dia 9, beleza, me manda em particular. Tem isso, eu sempre aceitei isso, mas então tentem conversar comigo antes de fazer o que vocês costumam, o que passa na cabeça do aluno, que às vezes a gente facilita demais, o cara ainda vai lá e dá uma rasteira, né? Eu não sei o que passa. Um aluno abriu uma ouvidoria hoje de manhã falando que o prazo está até dia 15, eu postei o trabalho de forma tardia e não dei o prazo para o cara fazer. Aí eu falo assim, eu respondi assim, eu não sei o que esse cara não viu ainda, tá lá no grupo, né? Eu tô dando o máximo de tempo possível para vocês e nunca deixei de discutir, né? Isso com vocês. Mas eu não levo isso para frente, não. Vamos lá. Tá, então esse trabalho vai nos 4 pontos e meio já tá de acordo, né? Aquilo que vocês tiverem de dúvida, vocês podem questionar. E aí tem o trabalho valendo 5 pontos, né? 5,5 pontos, que é esse segundo aqui. Deixa eu jogar para lá. Aqui. Isso. Aí, ó, esse segundo trabalho, conforme está descrito aqui, deixa eu ver, Isabela, Breno, Thiago, Larissa, tá. Tem uma galera aí já. Então, aqui, depois do dia 30 e tal, a gente já até eu tinha tirado isso aqui, ó. Não sei o que tá fazendo aqui. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V do outro, né? E aqui a gente tem as questões. Então, o que eu tinha falado com vocês, né? Este segundo trabalho, vocês poderiam escolher entre duas opções. Ou primeiro fazer o trabalho que seria aplicado, um problema aplicado cotidiano aí. Vou fazer um projeto para poder resolver alguma situação bem específica. Ou fui lá, busquei aqueles links lá dos congressos que o professor me passou e achei um problema legal, quero fazer isso. Se vocês tiverem essa problemática indicada, mesmo que não dê para terminar o trabalho durante o período até dia 30, por exemplo, se vocês fizerem parte do trabalho, quiserem usar, e por isso que eu quis abrir aqui junto com vocês, se já tiverem, achei uma problemática legal que eu quero levar para o desenvolvimento contínuo. Então, fiz parte do trabalho. Você vai aceitar? Posso aceitar também. Tá? Não quero dizer que vocês devem executar o trabalho todo em 20 dias, mas se vocês já começarem a desenvolver alguma coisa que sirva de motivação para vocês continuarem estudando, independente de estar vinculado à disciplina ou não, vocês podem escolher essa opção 1, tá bom? Vocês podem indicar essa opção. Só vou pedir para aqueles que fizerem essa escolha para a opção 1, me indicar com antecedência. Por quê? Porque aí, com você indicando, professor, eu vou fazer trabalho aplicado, eu vou ter uma margem, né? Já tem 3 pessoas que me procuraram, falando que vou fazer, mas eu estendo para todos vocês para conhecimento, né? Que aí eu vou ter uma margem da quantidade de pessoas que estão fazendo o trabalho mais aplicado, quantidade de pessoas que estão fazendo a lista, até mesmo para eu poder conseguir concentrar como que eu vou fazer a correção, né? Se vai ser só voltado para a lista, se vai ser só voltado para a aplicação de fato, né? Às vezes o aluno quer usar uma outra linguagem, às vezes o aluno quer fazer uma questão adicional, então às vezes isso é bom para controle interno. Então por isso que eu falei para vocês me procurarem até o dia 16, que eu acho que eu coloquei aqui, ó. O aluno poderá escolher ou o trabalho aplicado ou o desenvolvimento da lista. Caso o aluno decida por desenvolver o trabalho aplicado, ele deverá informar o professor até dia 16/6, que é até semana que vem. Dei 2 semaninhas aí para vocês, uma semana e meia aí para vocês pensarem, né? Até na terça-feira da semana que vem, que vocês podem abrir, tanto abrir o áudio aqui e falar, quanto vocês podem falar no próprio WhatsApp, né? Lá no grupo, ou então por e-mail. O e-mail hoje, eu falo que é pior para mim do que o WhatsApp, porque o e-mail às vezes está muito pesado, né? Você tem noção assim de carga de visualização, né? O e-mail às vezes eu tenho que responder mais rápido, né? Para poder passar para o próximo, e às vezes não dá para poder atender qualquer dúvida específica. No WhatsApp dá para poder ligar, dá para poder atender, se for uma coisa assim, uma coisa bem pontual, dá para a gente marcar um horário. Fala, se o professor tem como agendar um horário para te ligar, ou então você me ligar, eu falo, beleza, a gente agenda, ligo e a gente conversa. Isso também é possível, tá? Se vocês estiverem com alguma dúvida com relação ao trabalho nesse sentido. A opção 1 seria essa, e a opção 2 é a própria lista, né? Essa lista de exercícios que eu coloquei aqui para vocês. Aí tem aqui 6 exercícios, sendo que esse quinto exercício aqui é o que mais vai ter pontuação, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4.
Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, quase. Então, esse quinto exercício aí é o exercício da lista, né? Como vocês, tudo, ele resume tudo, todo o restante da lista. E eu decidi focar no string justamente para dar a base aí, caso vocês queiram desenvolver uma outra frente depois. Essa parte de string ela é muito importante porque já vai acrescentando vocês essa ideia de manipular o mais difícil em si, que é justamente tamanho de letra, questão de escrever frases, questão de manipular essas caixinhas aí de string, substring que a gente viu. E a questão 6 aqui, que é um pouquinho pesada também, para quem não viu, né? Falar sobre lista encadeada, lista encadeada circular, sequencial, falar sobre fila dinâmica, isso aqui, essa questão 6, para quem vai deixar para depois, vocês vão reparar que é um pouquinho bem pesado, né? Então, não vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, chega na 6 e deixa de qualquer jeito, não, que aqui são 3 questões em uma, né? 1, 2, 3, aqui tem 1, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questões. Então, essa questão 6 aqui vale tanto quanto essa 5, né? Essa questão aqui, 1, por exemplo, é 1 de tantas questões. As correções, quando eu vou fazer, é assim, ó. 1, 2, 1 acerto, 2 acertos, 3 acertos, 4 acertos, aqui 10 acertos e aqui 8 acertos. Então, não façam essa questão e nem essa questão de qualquer jeito, que às vezes vocês têm um rendimento aí reduzido, né? Eu sei que a nota conta aí para o coeficiente de vocês, conta para vocês entenderem direitinho, então se concentrem na questão 5, na questão 6, porque são os tópicos principais aí desses dois trabalhos. Beleza? Alguma dúvida nesses dois trabalhos? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não, talvez. Você tá bem aí, Sam? Tudo bem. Dá para fazer da lista só o número 5, né? Não entendi. Fazer só a questão 5. 10? Mas assim, a letra A e a letra B são quase iguais. Ler uma string, é uma linha. Imprimir o tamanho da string, outra linha. Comparar a string 1 com a string 2, outra linha. É assim, entendeu? É uma sequência. Aqui, se você for ver assim por alto, né? Ó, faço programa que conte a quantidade de números uns que aparece numa string. Aqui você já vai ter que ler, você já vai ter que contar, você já vai ter que fazer comparação. Então, aqui você vai fazer uma passo. Só que na 5 eu vou lá e dou um passo a passo. Então, você lê, imprime, compara, concatena, e você que escolhe qual que string você vai fazer, qual que é o contexto da pergunta. Então, a questão 5, o ideal é que você vai escolher o contexto, né? Armadilha. Né? Não, pô, para com isso, cara. Pode ser não, esse não. Aqui tá bonitinho já. Vocês. Então, na verdade, é só para vocês terem um direcionamento. Aí, acho que até o Henrique, né, perguntou, por isso eu tô com dúvida na questão 5 lá, a pergunta ele deixou lá no grupo, eu deixei para responder hoje, é justamente isso. Vocês vão criar o contexto. O objetivo é comparar dois nomes. O objetivo é comparar duas cidades, nomes de cidades. Vocês que vão criar o contexto da questão, mas no contexto vocês vão ter que ler o nome, depois imprimir o tamanho do nome, usam lá a strlength, né? Faz a comparação da string 1 com a string 2, concatena as duas strings, imprime e vai fazendo tudo isso aqui, tá? A questão 6 é lógica, na mão ou digitado. Só um alerta para vocês, né? Ada, é o meu áudio que tá ruim. É o áudio aqui que tá chegando na minha internet, só para eu saber, porque meu áudio tá chegando ruim? todo... Não é que tá ruim, mas tá chegando todo picado assim, sabe? Todo... Aqui tá normal aqui. Então a minha internet. Tá? Essa Viva é uma benção. Vou dar uma mudada. Tá, depois, eu tô gravando também, eu coloquei aqui no OBS, no Zoom, mas eu vou tentar falar pausadamente, tá bom? Então, essa questão 6, para evitar a pergunta depois lá, né? Vocês podem fazer tanto digitado quanto escrito à mão. Se vocês fizerem escrito, vocês podem escanear e postar. Pode falar, Samir. Não. Só queria ver como que é que tava. Pode ser. Tá. Então, vocês podem fazer ambos os casos e postar lá. Só tome o cuidado seguinte.
o cuidado para passar para o coleguinha e jogar o mesmo texto, porque eu tive problema disso na computação elétrica, eu não tenho não, mas na mecânica é o que eu mais tenho problema. Assim, um faz, aí pergunta assim, professor, pode ser digitado? Pode. Aí passa para o outro, aí vai indo assim, ó. Aí teve um trabalho da mecânica que eu fui corrigir, que eu vi a letra 1 assim, aí vai ser, a partir de agora, tudo que eu for ver igual, eu vou dividindo por 2, por 3, aí fui fazendo assim. Aí no final eu peguei lá, tinha cinco trabalhos iguais, eu dividi a nota do trabalho por 5 e dei a nota para todos os grupos que estavam iguais. Então, então cuidado para vocês não copiarem, né? Esse aqui é justamente para dar ideia das estruturas que a gente usa com base nos algoritmos que a gente tem. Então, como que eu faço para poder, a partir desse entendimento do algoritmo, né? A partir dos conceitos básicos que eu tenho vinculado à ideia da programação, desenvolver estruturas de dados que podem ser eficientes quanto às aplicações que eu tenho que tomar de atitude para a ideia que eu vou executar lá na prática. Então, são esses dois trabalhos que tem para vocês. Né? Passou, terminou o trabalho, fechou o trabalho 10, e aí vocês estão aprovados na disciplina com 10, vocês fecham a disciplina e vão para o próximo semestre para vocês ficarem felizes. Né? Aqueles que não fizerem nada nessas disciplinas, tem a opção ainda, eu falo assim, que para os alunos, independente da situação que a gente está agora, para os alunos vocês têm que tomar esse cuidado, né? Para não perder, olha, vocês vão ter substitutivo, perdeu, Agora que travou tudo. Travou? Voltou? O meu também. Oi. Já nem falo nada, eu já tenho internet, então eu fico quietinha só esperando alguém se manifestar. Eu tô entendendo. É só esse horário. Voltou ou não? Voltou. Tá, vão avisando aí, tá? Vão avisando aí, porque... E se precisar, se ficar ruim assim essa discussão, a gente marca a gente já tem um feriado aí, na quinta a gente marca outro bate-papo também, junto com esses exercícios para vocês tirarem a dúvida. Se não tiver legal, aí vocês falam, tá? Pessoal, então, para eu poder falar assim, para vocês deixar claro também, antes de voltar aqui para o tópico da discussão, vocês vão ter uma substitutiva para todas as disciplinas. Então, para cada disciplina que você tiver, você vai poder fazer um trabalho substitutivo. O professor já está orientado a postar esse trabalho. Não quer dizer que você é obrigado a fazer. O quanto que você vai fazer quando você, de fato, tiver perdido algum trabalho. Então, aí eu falei assim, né, quando falaram isso com a gente, vocês têm que postar o trabalho já essa semana. Eu falei assim, pô, então você quer dizer que eu sou o aluno e eu vi que eu tenho um trabalho muito difícil para poder fazer. Eu vou olhar o trabalho substitutivo, está mais fácil, eu posso escolher não fazer o trabalho e fazer o substitutivo. Entendeu? Tem isso aí em mente de vocês, tá? Se porventura tiver algum daqueles trabalhos, alguma disciplina que vocês estejam fazendo que está sufocando vocês têm essa possibilidade. Não faz o trabalho e faz o substitutivo. Essa semana, todos os professores deverão postar o trabalho substitutivo. Além do trabalho final, do substitutivo, eles também vão ter que postar o trabalho final. Então, trabalho substitutivo, trabalho final já vai estar no portal de vocês. Aí que eu acho que é o grande perigo, né? O aluno que não vai entender nada, não vai fazer nada. Perdi um trabalho, faço o trabalho substitutivo e posto. Fiquei com nota abaixo da média, faço o trabalho final e posto. Beleza? Alguém estava com alguma dúvida com relação a essa questão do substitutivo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso, vocês podem aproveitar esse momento, que a gente quase não tem esses momentos juntos também poder falar isso, né? Para poder diminuir questão de e-mail, questão de dúvida aí que seja mais pontual. Vocês já estavam cientes com relação ao substitutivo? Não vai ter nenhum tipo de multa ou taxa para substitutivo. Isso também é importante de dizer. O trabalho já vai estar no portal de vocês. Então, se você perder um trabalho do primeiro bimestre, por exemplo, você vai chegar e vai fazer esse trabalho, tá? Beleza? Tá. Então, tá tudo certo. Se tiver alguém aí ainda, depois, vocês falam. Beleza, Sandro? Fala comigo. Aqui tá beleza. Não tá beleza, valeu. Alguém tá aí me escutando. Às vezes tem a impressão que não tem ninguém. Vamos lá. Tá, encontrei, a gente falou de ponteiro, a gente falou sobre strings, né? A gente falou sobre a manipulação de strings na última aula.
para retomar a questão dos ponteiros, a gente viu que um ponteiro a gente pode relacionar ele por meio de uma matriz, isso aqui vai ser importante para o aula de hoje, né? A gente reparou que a partir de uma matriz, eu posso estabelecer que uma matriz ela pode ser representada por meio de uma sequência de elementos que são mostrados aí por meio de um ponteiro, né? Onde o ponteiro vai estar indicando a primeira posição da memória onde essa matriz começa a ser indicada, né? Onde essa matriz vai ser armazenada no ponto inicial. Depois, a partir desse trabalho que eu vou ter com ponteiros, a gente falou sobre o trabalho que eu tenho com as structs, então também posso imaginar que eu tenho aí um armazenamento para uma struct por meio de um ponteiro, né? Ou seja, apontar uma posição da memória onde eu vou ter o armazenamento de uma struct. E aí eu sei que por meio dessa opção eu posso trabalhar com a seta, né? Para poder fazer a indicação desse elemento, tá? Então, nessa ideia, a definição também foi proveniente aí da representação das strings, né? A gente começou a falar das strings, que nada mais, nada menos corresponde a uma sequência de caracteres que são alocados na memória e eu consigo determinar aquilo ali como sendo uma palavra, uma frase ou apenas um nome, né? Específico para uma ideia que eu tenha estabelecido na minha condição de desenvolver algum tipo de problema, né? Então, char aqui 6, por exemplo, poderia ser uma string de 5 unidades, né, de char. Cada posição dessa eu vou conseguir armazenar com um char, sendo que a sexta posição eu vou armazenar o contrabarra 0. Se eu conseguir determinar isso, toda string que eu vou ter armazenado, na última posição dela, eu vou ter que colocar o contrabarra 0. Em contrapartida, eu também preciso determinar, né, que se eu estiver trabalhando com uma string, e a partir dessa string eu precisar de armazenar aquilo ali como %S, se eu tiver uma string de 18 posições, 20 posições, eu vou ter que alocar a 20ª posição ou a 19ª posição, independente da situação que eu tenha, ou seja, uma casa a mais da posição que eu tenha do último elemento do char de uma string que eu vou ter que criar para poder armazenar o meu contrabarra 0, né? Que é justamente essa ideia aqui, ó. Eu posso ter uma string que é uma única palavra aí que está dada como um oi, né? Char de uma posição de 6 casas aí por conta de armazenar esse como sendo um oi. E esse oi, para mim, vai dar aí na terceira casa, que justamente é a casa de número 2, o contrabarra 0, né? Esse elemento do contrabarra 0 vai ser o elemento que vai finalizar a minha string. Vai lá e vai fechar a utilização dessa string como base para a gente. Então, essa definição da gente conseguir trabalhar com as strings, a gente foi mapeando isso, falando, olha, se eu tiver que salvar a string por completo, né, eu uso o aspas duplas. Se eu tiver trabalhando com aspas duplas, quando eu uso bombinha. Essa noite tive crise, então hoje está triste. Quando eu trabalho aí com essa representação do aspas duplas, a última casa do meu vetor de char eu vou lá e vou salvar com contrabarra 0. Quando eu uso o elemento entre aspas simples, eu salvo a minha representação, só que aspas simples vai trazer para a gente um elemento que seria ali a posição de um char, né? Então, trabalhando com a representação do char, eu posso usar o aspas simples para substituir uma única letra de uma sequência de letras que seria dada pela minha string, como a gente já tinha trabalhado antes. A diferença é que quando eu caminho com a utilização das aspas duplas, ao término do elemento que está entre as aspas duplas, eu incluo o contrabarra 0. Quando eu vou para aspas simples, eu só incluo o char. Então, isso aqui a gente já tinha antes em mente, né? Quando eu estava fazendo manipulação com o char, eu já colocava aspas simples. A diferença que a gente teve da última aula, que foi uma inclusão, né? Foi falar o seguinte, quando agora você estiver trabalhando com uma string, você precisa obrigatoriamente colocar aí aspas duplas para você não precisar de varrer a string e preencher com contrabarra 0 no final. Tá? Então, é bem simples essa questão, mas às vezes apresenta erros, né? E aí foi um dos principais tópicos que eu identifiquei dos alunos que me procuraram já dessa primeira demanda da atividade aí do ano 5,5, que quando eu olhei o trabalho dos alunos que me mandaram, estavam esquecendo, né, de usar esse aspas duplas para teste. Vou fazer um teste aqui para ver se está tudo certo. Aí carrega a string e esquece das aspas duplas e coloca uma aspa simples. Então tome cuidado,
Porque se eu não colocar, né, o aspas duplas e for varrer com aspas simples uma string qualquer, eu tenho que, no final, percorrer com um for até a última casa, né, e colocar o contrabarra 0, né, que é justamente essa ideia que a gente tem aqui para trabalhar inicialmente com essas strings, tá? Só para poder relembrar, para a gente começar da onde a gente parou, né? Aí a gente falou, olha, para poder manipular string, isso aqui está errado, eu não posso fazer essa manipulação direta como a gente está fazendo, né? Não posso fazer essa ideia aqui de igualar str1 e str2, tá? Então, eu posso fazer essa manipulação utilizando uma sequência de funções que já são indicadas em uma biblioteca pronta de string, né? Então, a primeira função que a gente viu, né, é que a partir dessa biblioteca eu tenho uma função que pode ser a função que faz a leitura da string do teclado. Essa primeira função é a função gets, né? Então, se eu utilizar o gets e tentar absorver essa função do teclado, eu consigo armazenar a partir da leitura como se fosse o próprio scanf que a gente tinha lá atrás. Posso usar scanf? Pode. Às vezes até o scanf, em algumas opções, né, o scanf sai direitinho. O gets, em muitas opções, ele sai com algum tipo de bugs, principalmente quando você tiver com problemas do buffer. Se o buffer de memória estiver cheio, ou seja, se não fizer a limpeza lá no buffer de memória, às vezes a gente tem problema com essa função gets. Então, vale a pena vocês sempre utilizarem, caso vocês forem utilizar o gets, né, vocês fazerem a limpeza do buffer antes, que foi aquela função que eu já tinha deixado para vocês também, né? Que tem aqui em cima, indicada como setBuff, stdin, num. Aí você consegue limpar o buffer aí antes de fazer a leitura da string do teclado, né? Se você faz isso aqui, às vezes evita o tipo de erro. Então, novamente, né? Vou fazer um problema. Deu algum tipo de erro na leitura, primeira passo que eu tenho que fazer, se eu estiver manipulando string, vou e faço a limpeza do buffer. Estou trabalhando com um número que é muito grande. Às vezes, quando a gente está trabalhando com números também, a gente tem problemas com relação à memória, né? Também podem utilizar essa função aí para poder fazer a limpeza do buffer. Eu sempre esqueço dessa função, ainda mais porque há muito tempo que eu não trabalhava com o C puro, né? Às vezes a gente utiliza o C maquiado com um monte de coisa de outras linguagens, né? Aí você vai esquecendo essas funçõezinhas, mas é sempre bom a gente ter essa definição bem armazenada em algum lugar, para caso a gente precisar, a gente só recorre, né? E lembra desses nomezinhos para a gente poder utilizar. Na prática, quando vocês vão utilizar o C puro, né? Aí você tem que acaba tendo que buscar essas funções de forma contínua para você evitar esses problemas aí na hora de executar um programa qualquer. Então, posso utilizar a leitura além do gets, eu posso utilizar o próprio scanf. Como que eu faço para poder fazer o scanf e a representação? No primeiro momento, eu preciso de solicitar essa ideia da formatação da string. No final, quando eu tiver aquela string formatada, ou eu posso imprimir ela diretamente, ou eu posso simplesmente utilizar lá o printf com a string. Reparem, né? Se eu for utilizar o printf direto, eu não preciso mais de fazer a varredura com o for para poder conseguir imprimir aquela string. Eu já consigo imprimir ela diretamente por aqui. Aí eu falei, olha, a gente consegue manipular o tamanho da string utilizando o strlen, né? A primeira função. Essa função ela retorna um tamanho específico. Então, se ela retorna esse tamanho, eu preciso de colocar uma variável que vai receber esse tamanho, né? Então, a strlen sempre teve essa necessidade de a gente receber ela por meio de algum padrão. Depois a gente falou sobre a strcop, né? Que traz aí uma fonte, um destino e uma fonte. Então, a partir da strcop eu consigo manipular fazer essas manipulações para poder fazer as cópias de strings, manipular e tudo mais. Então, olha, só com essa ideia aqui, por exemplo, da cópia, né, você já faz a questão 1 lá do trabalho. Questão 1 e questão 2, você já vai utilizar essas duas funções que vocês têm aqui. Na última aula, eu mostrei alguns programinhas, alguns trechos de programas, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar esses programas para vocês. Hoje a gente vai abrir outros aqui para poder olhar. Mas quando eu começo a visualizar essas funções, o que eu tenho que entender muito bem é como que é o perfil que eu consigo salvar essas funções, né? Ou seja, qual que é o padrão que essas funções recebem. Eu não consigo manipular essas funções na fonte. Então, um dos grandes problemas que eu já
que visualizei entre as pessoas que me procuraram, né, principalmente no domingo, que eu tirei um dia e atendi os 4 alunos, que ficaram mandando mensagem X, me ficaram até bravos, que eu falei assim, tá, pera aí, cara, eu vou responder. Depois eu fiquei com peso na consciência e falei assim, não, vou tirar metade do domingo aí para ajudar esse pessoal que tá pedindo. Aí fui e sentei com a galera para poder explicar a que estavam com dúvida, né? Mas o ideal da gente começar a manipular essas funções é visualizar o padrão. Olha, eu tenho aqui uma string que vai ser string destino e eu tenho aqui a string que é a string fonte. Se eu vou fazer algum tipo de manipulação, eu não vou alterar a string fonte. Quem vai ser alterado é a string destino. Então, se você troca isso aqui, por menor que seja, mais trivial que pareça, né, na hora que você começa a fazer, às vezes esses errinhos acontecem de forma despercebida, né? Então, tomem cuidado, porque, por exemplo, se eu olho aqui para essa chamada aqui, ó, essa string 1 tem o tamanho de 15, essa string 2 tem o tamanho de 15 também. Mas quando eu vou fazer a representação aqui do bom dia, a primeira coisa que eu quero juntar duas strings, né? Se a primeira string que eu estou juntando não tem um espaço, né, ali da última palavra, eu não posso querer adivinhar que a minha string final vai sair dando espaços entre as palavras. Não, ela vai concatenar. Somente essa função strcat aí. Então, quando eu olho para essa palavra aí, bom dia, ó, reparem, às vezes passa despercebido. Ó. O bom, ele tá com um espaçozinho aqui. Ó. Eu tenho um espaço que foi dado depois do M. Então, se eu tenho esse espaço, na hora que eu juntar o bom com o dia, eu vou ficar bom dia. Se eu não coloco, aí fica tudo juntinho. Às vezes vocês mandam um programa para olhar assim, aí tá lá. Uma frase que o cara quer juntar e fica a frase tudo junto. Aí fala assim, a professor não entende, eu uso a função, mas não sai, eu tenho que parar e falar assim, não, pera aí, vamos olhar. Aí até identificar, eu fiquei impressionado, que eu fiquei putaço com o programa na hora. Aí eu fiquei, gente, pera aí, o que tá acontecendo? Aí depois que o menino mandou o código, aí eu falei, mas tá com espaço, não? Aí ele, que espaço? Aí espaço aqui, ó, você tem que colocar espaço. A função str, a concatenar, ele vai juntar a string. Então, o espaço é um caractere. Se você quer colocar alguma coisa ali de espaço, alguma coisa assim, tem que colocar. Se você vai separar as palavras, não indica a função strcat aqui como se fosse uma função que iria identificar que isso é uma palavra e isso é uma palavra. Não, para ele vai ser uma palavra só. E no meio dessa palavra você vai ter um espaço, que é um caractere. Então, eu tenho que mostrar para o programa que aquele espaço é um caractere, porque senão eu também poderia entender que B espaço O espaço M. Não, a gente tem que tomar cuidado com essa forma de manipulação e entender que depois que eu armazenar o dia na str1, a str1 foi manipulada. Eu não vou mais ter o bom sozinho. Se eu quisesse salvar o str1, né, a string bom, em algum lugar, eu poderia salvar com uma string 3 para depois eu manipular. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, strcat, str1 e str2, eu salvei, eu manipulo str1 para bom dia e eu não vou conseguir voltar mais para a função bom apenas. Para eu poder voltar para a função, antes eu teria que ter armazenado aquela string em algum lugar. Se eu quisesse voltar para a variável str1 na íntegra, né? Então, no critério de manipulação, principalmente no trabalho, né, tenha isso aí em mente, que quando vocês forem fazer essas manipulações, às vezes vale a pena você salvar a string como um elemento e depois você fazer a manipulação do segundo elemento. Quando a gente está em ponteiro, isso também acontece, né, galera? Olha, eu tenho um ponteiro que aponta para uma posição inicial da memória. Aí você fala assim, olha, professor, tá, principalmente quando a gente estava trabalhando lá com um vetor. Deixa eu abrir aqui a câmera, para vocês terem ideia do que eu estou falando e não me chamar de caduca. Ó, abriu pela primeira vez. Eu abri sozinho. Se eu tivesse falando assim, ó, tô trabalhando com um ponteiro, né? E aí eu quero fazer armazenamento de um vetor. Aí eu faço isso aqui, ó. Esse aqui é um vetor, né? Pode ser um vetor de char, que seria um string, pode ser um vetor de um número qualquer, enfim. Tem aqui um vetor. Aí, porventura, eu falei assim para vocês, olha, eu tenho um ponteiro P que está fazendo um apontamento, né? Para essa primeira posição da memória aqui. Seria o vetor. Aí a gente foi varrendo, foi fazendo aquele P mais 1 e a gente foi preenchendo as casas do vetor aqui.
Chegou numa outra manipulação, eu quero ter acesso ao início desse vetor novamente. Só que o P, quando eu fui andando com ele, eu já varri o vetor todo. O P está aqui atrás, então eu não tenho mais acesso ao início do vetor. Né? Se eu vou andando com um ponteiro para poder preencher todas as casas, eu perco essa posição inicial. Então, normalmente, quando eu trabalho com um vetor, eu poderia falar o seguinte, ó, que esse P aqui, né? Esse P é igual a um X, por exemplo. E aí, o que seria esse X? Seria um ponteiro. X está apontando para o mesmo endereço de P. Agora, se eu andar com X, fizer um for lá com X, X mais 1, né? Eu conseguiria falar, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp do grupo, porque alguém deve estar mandando 50 mensagens que fica gritando. Não, foi outro aluno. Deixa eu fechar aqui, depois eu respondo. Pronto. Porque depois, senão na gravação fica... Aí, ó, se eu falo isso aqui agora, se o ponteiro P está apontando para essa primeira posição e o X também está apontando para a primeira posição, quando eu andar com X, vamos imaginar que eu quero varrer isso aqui andando só com o ponteiro X. Eu posso vir aqui e falar que X agora vale 2, preencher isso aqui. Aí andei com X para cá agora, ó. X está apontando para cá. Não está mais apontando aqui, né? Aí, agora eu preenchi aqui com 3. Andei mais uma posição, preenchi aqui com 5. Andei mais uma posição, preenchi aqui com 1. Mais uma, com 2. Mais uma, com 3. Pronto. O meu X vai estar apontando para a última casa, né? Eu vou ter um ponteiro que está apontando aqui para a última casa. Só que o P ele permanece intacto aqui no início da minha operação. Então, essas ideias que a gente tem, só que apesar do conteúdo ir passando, a gente perder esse tipo de situação, né? Perder esse tipo de manipulação, às vezes a gente deixa, né, essa ideia de que eu consigo ir e voltar sempre com o ponteiro, esqueço de salvar ele em algum lugar. Então, essa manipulação que a gente vai criando com o passar do tempo, essa experiência, faz com que a gente sempre, quando a gente está trabalhando com string ou com ponteiro, que a gente sempre armazene o estado inicial daquela variável, porque depois eu posso precisar para alguma manipulação. Então, antes de começar a sair programando, faz um scriptzinho do que vocês vão executar. Eu vou fazer isso, eu vou utilizar isso. Escreve no papel qual seria o seu programa, ou seja, a lógica que você vai desenvolver. Depois, com essa lógica em mão, você vai lá e executa. Por isso que no trabalho eu falei assim, ó, escrevam a lógica do que vocês estão executando, né? Porque sem a lógica do que vocês vão fazer, não dá para acompanhar toda a loucura. Às vezes o cara tem uma ideia, uma sacada que é uma manipulação muito boa, muito eficiente, né? Às vezes sacadas aí que eu paro assim para observar, se não for a pessoa que desenvolveu, a outra pessoa vai demorar para poder conseguir entender. Então, toda a lógica que vocês fizerem, e aí é um termo principalmente para a galera da computação, né, que vai continuar aí depois a fazer os tópicos e disciplinas mais aplicadas à programação, e a necessidade que a gente tem de não só programar, mas saber programar e documentar, né? O nível que eu tenho de critério para documentação é 2, 3 vezes maior de critério de representação superior do que o próprio programa. Hoje, quando a gente pensa assim, eu vou fazer um programa para poder comercializar. Se aquele programa não tiver, né, principalmente para grandes empresas aí, se aquele programa não tiver bem documentado, você não consegue vender aquele programa, porque nenhuma empresa quer ficar refém de um programador, né? Você não vende um programa falando que qualquer manipulação você vai chegar lá e fazer, né? Você vende um programa e muitas vezes você acaba passando o desenvolvimento, você acaba documentando o seu software. Então, aqui na nossa ideia, quando a gente começa a pensar assim, nessa manipulação de strings, a gente também deve levar o valor agregado de pensar na manipulação que eu vou fazer para o meu script. Eu vou escrever o meu programa, então tem que ter a lógica. A lógica, ela vai ser relacionada diretamente com a forma como as funções são indicadas. Então, eu sei que aqui é destino, aqui é fonte. Se eu não sei isso aqui, aí o erro já está no aprendizado de base, né? Tá, vamos olhar para a próxima. strcomp a gente já falou, compara as duas strings e verifica se for maior o valor é 1, se for menor o valor é menos 1, e se for igual o valor vai ser o próprio 0, né? Aí a gente terminou nesse slide aqui. Pode falar, não escutei. Tá, cortou de novo? Oi? Não.
O meu tá normal. Tá, vamos lá. Então, agora, quando a gente vai trabalhar com manipulação, né, de string, a gente acabou falando sobre a função get no início, né? E aí a gente falou que a partir da função get eu consigo fazer a leitura. Entretanto, a partir dessa absorção que a gente tem para a função get, vai existir uma outra funçãozinha também, que se chama fget, que permite que a gente faça manipulação a partir de arquivos também. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre arquivos. Estou planejando também de soltar um videozinho explicando um pouco antes da aula para vocês já terem noção, né? Para a gente só ficar focando em exercício. Mas parte dessa função a gente pode fazer manipulação. Então eu posso indicar que eu vou fazer uma leitura, né, de uma string, tenho que indicar o tamanho dessa string e da onde eu vou tirar essa string. Eu posso passar para o meu programa um arquivo, seja um arquivo TXT, seja um arquivo qualquer, que eu consiga fazer a leitura dessa string, né? A partir daí, então, se eu estiver trabalhando com esse elemento, eu posso indicar aí, por exemplo, a string a ser lida, que seria a própria str do nosso exemplo, né? O tamanho que eu vou ler dessa string, que é definido aí por uma variável que eu tenho que quantificar o tamanho de cada char e o tamanho que eu vou determinar ali, se vão ser 5, 4, 2, 8, 20, qual que vai ser o tamanho da quantidade de elementos que eu vou ter e a variável que vai estar associada a esse ponteiro. De forma a trabalhar com esses elementos, né? Eu tenho um exemplo aí, esse exemplo onde eu coloco aí, ó, a partir da minha representação do teclado, né? Eu coloco aqui que eu vou ter uma string, que é uma string nome, de 30 unidades, né? Eu tenho 30 casas aí. Eu tenho aqui o string para poder fazer a leitura do teclado, faço essa chamada. Só que quando eu vou fazer essa leitura do teclado, eu não quero precisar de manipular nada de arquivo extra, né, um arquivo que está fora ali do próprio prompt de comando, eu posso colocar aí stdin como sendo a representação do fopen, que seria justamente o lugar onde você iria tirar, né, o file *fp, que seria abrir o arquivo externo, né. Então, se você colocar esse stdin aqui no último tópico, você faz a mesma coisa que a função get, só que aqui você não especifica você especifica diretamente o próprio tamanho, né? Só que usar essa função, eu estou passando para vocês mais por uma obrigação de passar, né? Usar essa função é um pouquinho desnecessária quando a gente não está querendo fazer uma leitura de um arquivo que seja externo. Quando a gente está querendo fazer a leitura do teclado, aí vale mais a pena usar tanto a SKF quanto a GET, porque já tem a leitura direta, você não precisa ficar manipulando tamanho nem nada, né? Ela é um pouco inutilizada quanto nesse sentido. Mas, em algumas circunstâncias, você manipula uma função e aí essa função ela pode ser aplicada tanto para um programa interno, que vai fazer manipulações dos trabalhos agora, quanto do programa externo. E aí essa função, obrigatoriamente, você usa a fgets. Então, nessas situações, você entra com o nome, o valor e a stdin, porque é o padrão da função. Você não precisa alterar a função para poder usar no seu trabalho. O próprio formato da função padrão aí vai ser útil para você nesse sentido. Então, você pode, de fato, utilizá-la ao seu uso sem precisar de fazer essas manipulações, né? E aí você consegue utilizar essa função get do mesmo jeito. Então, funcionamento da função get. Aí está resumido para vocês. A função da string com de até um caractere de novo na linha, que seja lido, ou tamanho menos um caractere que tenha sido lido, né? Ou seja, porque esse menos um? Por causa daquele contrabar que a gente já trabalha lá como base, como sendo o final lá do nosso string. Se o caractere na nova linha /n for lido, ele fará parte da string, o que não acontece com a get. Então, assim como nos arquivos a gente pode ter o pula linha, aqui se a gente estiver pulando linha para outra representação, né? Seja aí por conta de um printf e tudo mais, ele vai ler o contrabarra também. Então, ele vai entender que uma palavra está na primeira linha e a segunda palavra está na segunda linha, que não acontece nem com a get, nem com a SKF. A string resultante sempre terminará no contrabarra, por isso que eu tenho somente o tamanho gn menos o caracteres no máximo. A gente já tinha falado isso antes, no início da aula também. E se ocorrer algum erro, a função devolverá um ponteiro para null em str, ou seja, se acontecer algum erro, ele vai
apontar para uma posição da memória que seria a posição da memória nula, ou seja, não tem nenhum valor ali armazenado naquela posição de memória, né? Estou colocando ali no início de uma posição de memória qualquer. Então, falando nesse sentido de utilizando a função fget, eu tenho aí os benefícios associados à manipulação de arquivos externos, mas eu perco esses benefícios quando eu fazer essa manipulação de arquivos internos, porque eu não tenho utilidade maior, a não ser a leitura do contrabarra para manipulações que são extremamente pontuais, né? Não é todo sentido que a gente tem uma manipulação onde eu preciso de pular de linha, mas se você precisar, você pode vir e recorrer à função fget. Eu, particularmente, nunca usei ela para poder fazer manipulação de teclado. Para fazer manipulação de arquivo, a gente acaba tendo que usar, né? Como se fosse uma introdução para vocês utilizarem lá, que nem quando vocês fazem derivada utilizando aquele f de x menos x1 dividido por x1 menos x0, né? Lembra lá disso, em derivado? Mesma coisa aqui para essa função. Então, a função fget é semelhante para aget, e aí tem um resuminho, né, que é justamente falar que a gente consegue fazer a leitura do barra zero, e eu tenho como especificar o tamanho máximo desse string para eu não ter a possibilidade de estourar o buffer, porque a partir daquele máximo unidades que eu estou especificando, ela não vai alocar memória para poder ter a representação do número que você precisa, né? Se eu vou manipular aí, de fato, eu consigo estar com esse elemento de manipulação final do nosso elemento. A representação da string, né, quando a gente utiliza o comportamento da strcopy e da strget, né, com essas duas últimas funções que a gente utilizou, quando eu estou copiando e acrescentando um tipo de string em uma string maior, como é o caso da variável oi, né, quando eu faço a utilização aí do próprio str6 e salvo oi, eu só tenho duas posições de memória salvas, né? A terceira é o contrabarra. Quando eu faço as manipulações com essas duas funções, né, eu evito aí a chamada de lixos, né, que são aqueles lixos que ficam na posição de memória. Então, eu consigo preencher todas as outras posições de memória da minha string sendo iguais a contra barra zero, né? Eu tenho ali 6 posições de memória, mas eu evito que tenha ali lixos. Porque se eu não colocasse contra barra zero aqui, poderia aqui ter um x, um y, um z, e eu imaginar que algum acesso devido eu estaria com x, y, z. Mas todos isso aqui são espaços de memória armazenados com contra barra zero, né? Alguma dúvida, tá aí? Não? Não. Que é o exemplo aí, né? Quando eu faço a utilização do get aí, já colocando contra barra, se eu fizer a manipulação direta desse elemento, eu vou ter a presença aqui da própria variável do oi contra barra. Se eu fizer a manipulação do oi direto do prompt, né? Aí eu tenho aqui a presença de elementos que poderiam ser lidos, né? De forma indevida. Aí você pode falar assim, tá, professor, mas existem situações onde a gente quer fazer a leitura, a gente quer fazer a utilização, mas a gente não sabe o tamanho, né? O tamanho do número que o cara vai digitar, ou eu vou fazer um programa, eu não posso especificar um tamanho máximo. A gente tinha esse problema antes, né? De a gente querer que o usuário fosse a pessoa que tinha aquele domínio sobre o tamanho da variável que ele quer trabalhar, né? Muitas vezes a gente quer isso. Quer deixar para o usuário alocar a memória, né? Falar assim, quantas variáveis ele quer utilizar e tudo mais. Então, nessas situações, a gente pode utilizar esse princípio que a gente chama de alocação dinâmica. O que consiste na alocação dinâmica de uma variável qualquer? É a gente definir uma variável como sendo um ponteiro. Vocês trabalham inicialmente alocando aquela variável para uma posição de memória, onde você vai ter o início daquela variável, você deixa ela apontada para aquele início. E depois, de acordo com a manipulação que o usuário faz, ou seja, de acordo com o que ele digitar, ele vai conseguir definir qual vai ser o tamanho daquela variável de fato. Se vai ser um único inteiro, se vai ter 3 inteiros, 10 inteiros, 20 inteiros, ele vai precisar de manipular. Vamos imaginar o seguinte, eu quero calcular uma função média, por exemplo. Mas eu não sei quantos alunos eu vou colocar para esse programa, porque pode ser que uma turma A tenha 10 alunos e uma turma B tenha 15 alunos. Se eu não manipular no programa 10 e 15, mesmo que seja por um define lá em cima, o programa não vai entender que o primeiro grupo tem 10 e o segundo grupo tem 15. Ele não vai entender. Eu não vou conseguir fazer essa manipulação. Então,
A alocação dinâmica ela serve para poder deixar o programa mais genérico possível para a gente conseguir manipular e utilizar isso da melhor forma que eu consiga ter a partir dessa ideia de manipulação. Então, ó, infelizmente, nem sempre é possível saber, em tempo de execução, o quanto de memória um programa irá precisar. Exemplo, faça um programa para cadastrar o preço de N produtos, em que N é um valor informado pelo usuário. Então, eu tenho aqui int i, tenho double produtos, aí eu venho aqui e coloco N. E esse N é uma coisa que ainda vai ser executado pelo cliente. Na hora que eu for fazer esse tipo de manipulação aí, ó, eu estou trabalhando com equívoco muito grande, porque na primeira parte aqui da execução do programa, esse programa ele é sequencial. Existe uma grande diferença das linguagens que a gente faz execução sequencial e que as linguagens que a gente faz paralelo, né? Eu não estou executando a leitura e o armazenamento ao mesmo tempo. Primeiro, eu faço a alocação de memória e depois eu faço a leitura das variáveis. Então, olha, armazenei uma variável do tipo int, né? Que é o nome da variável, coloquei aqui, que é um n. Armazenei uma variável do tipo int, coloquei o nome dessa variável do tipo do nome i. Isso aqui são duas posições de memória onde eu vou armazenar dois inteiros. No segundo ponto, que é um double, eu falo assim, ó, double é representado por produtos n. Aí ele vai falar assim, produtos n. Quem que é n? Ah, n é inteiro. Mas quem que é esse inteiro? Que número é esse? Eu não sei. Então, eu vou conseguir armazenar isso? Não, vai dar um erro. Então, nessa situação, esse programa não iria funcionar, né? De fato, a ser representado como funcional, porque eu estou armazenando apenas um elemento que não é aquele elemento 100% seguro. Então, é muito errado a gente fazer essa manipulação, porque em muitos sentidos, quando a gente tiver um número muito grande de armazenamento, principalmente para situações extremas aí da posição de memória, isso vai dar erro na hora de a gente ter essa manipulação. Não é o mais adequado, né? Em algumas situações eu sei que isso funciona, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a manipulação dada pela própria linguagem do C++, né? Quando estiver trabalhando aí com entradas diferentes para o C++, não para o C. Mas isso não é correto de se executar. Eu fazer a utilização da linguagem por meio da alocação de memória em posições superiores à própria declaração das variáveis. Então, para evitar isso, a gente consegue trabalhar com essa determinação da alocação dinâmica de memória. Então, a alocação dinâmica permite ao criador do programa, né, o próprio programador, fazer a definição das variáveis em tempo de execução, ou seja, alocar memória para as novas variáveis quando o programa está sendo executado e não apenas quando a gente está escrevendo o próprio programa. Então, eu dou a utilização do usuário, aquela permissão para o usuário ir lá e falar assim, olha, eu quero 50 variáveis. Então, ele vai lá e vai alocar 50 variáveis que vai ser útil para o usuário. Não mais as 1000 que eu vou determinar no início, aí o usuário vai lá e utiliza só 50, e o resto fica lá tudo ocioso, né, livre para alguém pegar, entrar no próprio programa que você está executando e utilizar ali como uma portinha para poder te invadir de alguma forma. Claro que nos programas pessoais isso não é tão perigoso, né? Mas quando a gente está falando com grandes programas, com softwares que são manipulados para venda e tudo mais, deixar posições da memória com lixo são possíveis entradas para programas que não são tão confiáveis, né? Para pessoas aí que estão querendo fazer algum tipo de maldade ou invasão para a sua rede. Então, a quantidade de memória alocada sob demanda, ou seja, quando o programa precisa, e a gente tem aí um desperdício bem reduzido quanto à memória que a gente está trabalhando, né? Esse espaço, no final, ele pode ser liberado, a gente consegue utilizar uma função que faz a liberação desse espaço. Depois de liberado, estará disponível para outros usos que não pode mais ser acessado, né? E o espaço alocado e não liberado explicitamente é automaticamente liberado ao fim da execução. Beleza? Tá, vamos lá. Então, o que eu quero falar com isso, né? Eu posso imaginar que eu tenho aqui a minha posição de memória, né? A partir desse elemento, que é uma posição de memória, inicialmente eu vou lá e crio um vetor, né? Esse vetorzinho vai ser apenas um ponteiro. Vai ser o início ali dado por um único ponteirozinho P. Então, esse ponteiro P, no início da execução, ele está apontado para nada, né? Está apontado para o null. É o que acontece justamente nesse caso aqui, ó, null.
Depois, com uma manipulação que a gente tem do programa, o que a gente faz? A gente faz um apontamento no meio do programa para ele conseguir armazenar, a partir dessa ideia, um endereço de memória inicial, onde ele irá conseguir encontrar uma posição de memória corrente que ele consiga incorporar todo o programa que o usuário precisa. Ou seja, na execução do programa, eu vou conseguir alocar um espaço de memória que seja grande o suficiente para poder armazenar aquela variável que o usuário foi e solicitou. Nesse caso aí que a gente tem, ó, eu estou precisando de um vetor com 5 unidades, né? P0, 1, 2, 3, 4. E a partir daqui, o usuário vai falar o seguinte, olha, não quero um ponteiro único, eu quero um vetor com 5 casas. Então, qual o espaço da memória que eu consigo salvar esse vetor com 5 casas? Eu vou calcular isso dinamicamente e vou mostrar para o usuário qual que é o espaço de memória que ele vai armazenar. E automaticamente ele vai fazer esse armazenamento nesse espaço alocado na hora da execução. Então, se eu tenho aqui uma alocação de 5 posições, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o tipo do elemento que eu vou armazenar. Vocês concordam comigo que seria diferente eu armazenar 5 posições de um inteiro do que 5 posições de um double, por exemplo, ou do que 5 posições de um float? Porque cada elemento que eu tenho, dependendo do tipo da variável, ela ocupa uma posição maior ou menor na memória. Então, um int vai ocupar 4 casinhas. Um float, eu sei que serão 8 casinhas. Né? Quando eu vou para um double, eu sei que eu vou aumentar isso aí mais ainda. Então, em C, né, eu tenho a manipulação aí dessas funções com 4 funções básicas. Né? Elas estão disponíveis na biblioteca stdlib. A gente utiliza muito stdlib, mas é agora, de fato, que a gente tem a maior utilidade dela. Né? Antes, a gente tinha stdio, né, que era a base lá para o printf, o scanf, para outras funções, né? Mas a stdlib, né, ela entra aí como a base para a própria alocação dinâmica. Então, na alocação dinâmica, a gente não vai precisar de adquirir nenhuma outra função que a gente já não esteja incorporado na biblioteca anterior. A gente continua com a biblioteca stdlib.h. E essas 4 funções básicas aqui que a gente vai começar a manipular. A malloc, a calloc, a realloc e a free. Hoje a gente vai ver a malloc e a free, né, como sendo as duas principais que eu tenho aí para alocar. A calloc, a realloc são só manipulações da malloc, mas as 4 funções elas podem ter aí como base da nossa experiência como utilização. Professor, pode falar. Existe a função try-catch no C? Try-catch no C? Cara, eu não sei se no C puro tem, eu nunca usei, né? Nunca usei, mas para C puro eu não sei te dizer. Você usa ela em qual linguagem? Qual base? Eu uso muito em JavaScript e PHP. Então, normalmente quando você usa Ellipse para programar? Programa por base do Ellipse, alguma coisa assim? Não, muito... É mais no Cake mesmo. Então, normalmente quando você trabalha com linguagens que são orientadas a objeto, de fato, aí você consegue utilizar essa função mais visível, né? Não sei talvez tenha a representação dela, mas eu nunca precisei, né? Aqui a gente utiliza, de fato, uma malloc aí para poder começar essas instruções, tá bom? Mas eu posso verificar se tem a utilização. Não. Se tem uma função própria do C, vai ser melhor então. Joia. Mas vamos lá. Então, a função malloc, para a gente consegue fazer justamente essa alocação dinâmica de memória, né? Eu preciso de indicar para essa função agora qual a quantidade de bits que ela vai conseguir determinar. É um pouquinho mais custoso, como eu até tinha falado para vocês no início da sala de aula, coisas que em Java a gente faz com uma única chamada, coisas que em Python, principalmente, a gente nem precisa de manipular certas variáveis. Em C, a gente precisa deixar tudo bem alinhado, porque eu trabalho com posição de memória, né? Eu trabalho ali com acesso direto a esses elementos. E isso que faz, principalmente, a gente ter um acesso da linguagem C tão grande para a utilização de microcontroladores, né? Se forem buscar como base
da histórica, a utilização da linguagem C para os microcontroladores, vocês vão verificar vários hardwares, né, que se adaptaram inicialmente com a linguagem C. Outros tiveram manipulação por meio do próprio FPGA, né? Teve manipulações de linguagens que são específicas, como VHDL e outras funções, mas o C servia lá como base, porque eu trabalho com essa posição de memória inicial. Então, dado o número de bits específicos que a gente quer alocar, seja aí por meio da função num, seja dessa variável num que eu coloquei, que seria chamado de teclado, eu vou conseguir alocar esse elemento na posição de memória e retornar um ponteiro do tipo especificação ao tipo, mas inicialmente a quantidade e aí eu apontar esse elemento de novo, caiu. Voltou? Cortou. Cortou, mas voltou? Agora voltou. Voltou. Tá. Então, vamos retornar para esse exemplo aqui da questão do void, né? É que é justamente o que quer dizer isso aqui, quando eu vou fazer a alocação dinâmica, no primeiro momento, eu tenho que imaginar que o ponteiro que eu vou estar criando, ele vai estar indicado para a primeira posição de memória que eu vou estar trabalhando. Depois, quando eu utilizar esse ponteiro aqui, se eu varrer essa posição na posição de memória, eu perco a posição corrente dele. Então, em C, o ideal é que quando você começa a manipulação desses ponteiros, se você precisar de manipular isso para uma função que seja auxiliar, um outro tipo de função posterior, você armazene essa posição de memória, né, em uma segunda variável. Você cria um segundo ponteiro, armazena, para você não perder essa posição corrente aí, que é tão útil para a gente. Então, vamos imaginar então que eu tenho a função malloc. Deixa eu só mostrar direto para vocês aqui no programa, né? Que aí depois vocês vão conseguir entender pelo próprio deslocamento lá que a gente tem no exercício. Olha, a função, tanto a função malloc, quanto a função free, quanto a função calloc, quanto a função realloc, elas estão armazenadas na biblioteca do stdlib, né? Então aqui a gente tem esse armazenamento direto das funções. Olha o que eu tenho na primeira parte aqui, ó. Eu pedi, né, uma função inicial. E aí, essa função inicial que a gente está criando. Eita, falhou tudo. Eita, o negócio hoje está ruim, hein? Deixa eu até tirar esse vídeo aqui. Tá embaçado hoje, hein? Rapaz, o negócio tá feio. E olha que eu até aumentei a internet aqui de casa para poder não dar problema. Esse trem. Ó. Melhor. Oi. Falhou agora na hora que você falou, agora deu para ouvir. Mas eu nem tô falando nada, como é que deu para ouvir? Agora deu para ouvir. No início, no Ô, momento Gabriel, é que tá zoando comigo, cara. Você tá me zoando, velho. é. Tá me zoando. Você que não me responde, pô, lá no Pay, ó. Você nem me respondeu. Eu respondi hoje, cara, lá. Aí, ó, eu respondi hoje, você nem viu e tá aí falando, cara. Que mágoa, hein? Rapaz. Eu pedi para Guilherme reforçar, medir aquele horário aí, 2 minutos você respondeu, pô. Essa semana teve um caso curioso, eu falo para vocês que não precisa disso, vocês podem chamar 2 vezes que não precisa disso, que um aluno foi e mandou e-mail, né? Aí, o que ele fez? Ele foi, e não suficiente satisfeito, eu já tinha falado com ele no WhatsApp, falei assim, olha, eu já encaminhei sua mensagem. Só que como não sou eu professor, eu vou pedir para o outro professor poder fazer esse lançamento. Aí falou, tá bom, professor. Eu falei assim, ó, reforça lá no e-mail para mim, por gentileza, que eu encaminho o e-mail para o professor. Ele, tá bom, professor. Aí o que o menino fez? Fez que nem, não que nem você, se vocês combinaram aí poder falar no grupo. O menino foi e mandou um e-mail, né? E aí copiou a ouvidoria. Assim, no e-mail, o menino foi me mandando, ele copiou a ouvidoria na faculdade. Aí falou assim, segue a tratativa para me dar uma solução, conforme indicado. E aí mandou o e-mail lá pedindo isso, aquilo. Aí eu tô hoje lá fazendo os negócios. Aí depois a ouvidora da faculdade me liga, professor, olha só, a gente tem um prazo de 24 horas, tal. O que esse aluno quer aí com esse e-mail que ele pediu? Você tem como conversar com esse aluno? Fiquei uns 15 minutos assim, pô, o que está acontecendo? Não chegou nenhuma ouvidoria nem nada, né? Não tinha chegado nada, estava tranquilo no dia.
né? Aí eu liguei para a ouvidoria de novo e falei, olha só, não tem nenhum e-mail, nenhum aluno aqui de ouvidoria, não. Acho que você está cometendo um equívoco e tal. Eu falei assim, não, professor, olha só, o aluno tal te mandou e-mail e copiou a ouvidoria. Eu acho que é alguma coisa urgente. Para ele ter feito isso, deve ser alguma coisa urgente. Tem como você verificar o que está acontecendo? Aí eu fui de novo, peguei o e-mail da aluna e falei, gente, aí chamei o menino no WhatsApp e falei, fala, cara, eu tinha te falado que você ia mandar. Você mandou saber com você. Aí eu falei, reforça o e-mail da pior forma possível. Aí o que eu tive que fazer? Aí prende a gente lá na faculdade durante 5 horas que uma coisa poderia resolver com 15 minutos, né? É triste. Essa questão de ouvidoria, vocês têm que pontuar. Sempre que quando vocês forem mandar, vocês vejam primeiro com a gente, antes de mandar para lá, porque depois... Ó, vamos lá. Criei aqui, ó, um ponteiro de tipo float. Quando eu criei isso aqui, quando eu falei isso aqui, ó, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou tendo um apontamento, ó, para um elemento, que é um ponteiro que a gente já chamou ali de V, né? E esse V ele está apontando para a casa inicial. Como eu não fiz nenhum armazenamento aqui ainda, eu só criei a instância de V. O que eu vou ter essa manipulação aqui vai ser lá atrás, vai ser lá na frente. Eu vou criar um vetor, né, ou uma variável qualquer e vou colocar isso aqui apontando uma posição da casa de memória. Inicialmente, quando eu só instanciar V, como a gente está fazendo aí nessa primeira linha, eu só foi assim, ó, o V está apontando para null. Criei a minha variável. Né? O V não está apontando para nada ainda, por quê? Porque eu não coloquei ele apontando para nada ainda. Né? Inicialmente, quando eu crio o apontamento da variável, ele começa sendo apontado para null, uma posição da memória vazia, né? Eu não tenho nenhum endereço dessa memória corrente. A minha ideia é conseguir sair de null e fazer essa manipulação para uma casa de memória qualquer, seja um ponteiro, seja uma única casa específica. Né? A gente vai lá e fala o seguinte, olha, informe o número de componentes do vetor, informe quantas variáveis você quer armazenar, dá essa ideia para a pessoa, né, que vai, de fato, salvar essa variável, que é o seu computador. O seu elemento vai salvar lá. Então, a alocação dinâmica. Tem um resuminho aqui que pode facilitar muito essa vida de vocês, né? Até como base aí, isso aqui é padrão, né, dos livros de C, até como representação do que vocês podem encontrar com a alocação dinâmica. Isso aqui vai ser útil quando a gente vai falando sobre a realloc e a própria calloc, porque tem o mesmo princípio, só que a gente um lugar. Eu preciso de saber o quanto de memória você precisa para salvar, certo? Então, no primeiro tópico, eu preciso de calcular o número de bits necessários, né, para mim fazer a manipulação. Ou seja, se for o inteiro, eu vou ter uma quantidade de bits. Se o float, o char, eu vou ter outra quantidade. E depois eu vou multiplicar pelo número de componentes do vetor. Ou seja, se eu tiver um vetor com 8 posições, eu vou ter 8 posições de um float, que foi isso aqui que eu criei. Né? Então, ó, calcular o número de bits necessários, primeiramente multiplicamos o número de componentes do vetor pela quantidade de bytes que cada um dos comandos que eu vou ter, né, são relativos, cada um dos comandos que eu vou ter, que é justamente vinculado a essa função que eu vou chamar como sendo sizeof. Então, existe uma funçãozinha que se chama sizeof, que dá para a gente o tamanho de um tipo de variável. Você faz assim, ó, sizeof float, ele vai me dar, de fato, o tamanho que eu tenho pela função float. Se eu faço sizeof int, ele ia me retornar o número 4, né? 4 que seria aí o tamanho de um inteiro em relação à posição de memória. Então, ó, se eu tenho aqui o número de componentes que vai ser digitado pelo usuário, e eu sei que cada elemento do meu vetor V possui um tamanho de um float, para poder determinar o espaço de memória que eu preciso para esse programa, basta eu fazer o quê? Pegar o número de componentes, né, que vai ser digitado pelo usuário, e multiplicar pelo tamanho de cada tipo de variável que eu vou armazenar. Então, se fosse int aqui, ó, não float, eu ia colocar aqui no lugar do sizeof, eu ia colocar o quê? Número de componentes, né? Eu ia escrever isso aqui, a mesma coisinha,
Só que aqui no lugar do float eu ia colocar o quê? Um inteiro, que ia ser int. Isso aqui me retornaria o tamanho de um vetor com, sei lá, 8, 7, 10 elementos inteiros. Isso aqui é o tamanho de 7 elementos. Se eu trabalhar com dados, eu posso de um. Só tá falhando. Sério? Sim, pessoal, acho que pode confirmar aí. É, só você. Agora Tá falhando mesmo. Ai, cara. Vai. Ainda voltou não. Professor, seu microfone está mutado aí. Ele tá mutado não por minha escolha. Agora voltou. Voltou? Ele muta automaticamente quando ele dá uns problemas. Deixa eu tirar aqui de novo. E é só. Falhou de novo. Voltou? Deu ruim. Voltou ou não voltou? Agora voltou. Agora voltou. Aí. Que saco. Inclusive, pessoal, na quinta-feira aí do feriado, ó, se vocês estiverem disponíveis aí às 4 horas da tarde, talvez eu abra aqui pra gente discutir, se vocês tiverem dúvida do exercício, tá? Vocês mandem lá no grupo, que qualquer coisa a gente marca. Tá bom? Sim. Você falou não, Gabriel? Ok, eu falei. Ah, tá. É porque você escreveu lá no grupo, não, no chat, não. Ah, não, é porque você falou não voltou, eu tinha falado não na hora, mas já passou. Entendi. Ó, então, ó, para cada um desses tipos aqui, eu consigo calcular o tamanho, né, do elemento que eu quero trazer. Então, se eu faço isso aqui agora, ó, se eu incluo aqui a função malloc, que é justamente eu conseguir alocar uma quantidade de elementos de memória que eu estou trabalhando, se eu faço isso aqui, ó, malloc num componente vezes size of float, o que eu estou fazendo? Olha, o usuário vai digitar essa variável, você vai pegar uma posição de memória, que é um apontamento de memória, e vai alocar uma quantidade de casas da minha memória. Qual é essa quantidade de casas? Num componentes vezes size of float, ou num componente vezes size of int, ou num componente vezes size of char. Vai depender da forma como você estiver trabalhando. Então, ó, nesse caso aqui, o V, coloquei o V sem o asterisco, né? O V direto, né? Quando eu coloco a minha representação desse V, eu já estou trabalhando como um ponteiro, né? Estão escutando ainda? Aqui apareceu a interrogação de novo. Sim, dá para escutar. Sim. Tá bom. Então, nesse primeiro tópico, nesse segundo tópico, eu sei que eu vou alocar. Depois, quando eu estou trabalhando com esse tópico aqui, ó, isso aqui é importante de colocar em mente. Além de alocar, eu tenho que converter o ponteiro para o tipo de dado especificado, porque senão eu estou só com a setinha lá do ponteiro, senão eu só estou com isso aqui, ó. Eu tenho que caracterizar, né, que além de estar apontando, eu estou acessando esse tipo de dado. E eu consigo fazer isso de forma indireta quando eu coloco o tipo de dado que eu quero converter, asterisco e que retorna um ponteiro. Eita, falhou. Cortou. Eita, tá. A bruxa tá solta. Vamos terminar. Vamos voltar cá. Voltou? Voltou. Voltou. Aí. Isso é a Sandra querendo caçar confusão. Eu sou dessas. Inclusive, a pessoa que criou lá o e-mail lá foi a Sandra. Tô zoando, foi não. Eita. Tá, vamos lá. A gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, especificar o elemento final, sempre colocando o tipo da variável que eu vou estar convertendo no final, entre parênteses, com um asteriscozinho na frente. Quando eu faço isso, eu consigo indicar o seguinte, olha, você vai criar, né, justamente um ponteiro do tipo float, né, que é esse aqui, ó. Vou criar um ponteiro do tipo float.
E para esse apontamento, eu vou armazenar essa quantidade de memória, que é a quantidade num, né, num componentes vezes o size of do float, né? Ou seja, vezes o tamanho do float. Quando eu crio isso aqui, eu estou fazendo esse passo que a gente visualizou na apresentação aqui, ó. Eu estou saindo daqui, que é a posição corrente de um ponteiro, que está para o null, e eu estou fazendo o seguinte, olha, aponta para a primeira posição de memória de uma quantidade de memória alocada. Então, eu consigo ir lá e alocar essa quantidade de elementos de memória aqui. A partir dessa quantidade de elementos, eu vou trabalhar com as minhas manipulações. Então, vim aqui e fiz aqui, ó. Eu sei que agora esse V, né, vai ser trabalhado aqui, ó. O V vai estar apontando para essa quantidade de elementos aqui. O que eu tenho com esse elemento? E se eu determinei que num componente aqui é igual a 8, por exemplo, eu estou falando que o V vai estar apontado para a primeira casa, que é a casa 0, de um vetor que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Isso aqui não tem. Vai ter 7, 8 casas. Então, se eu falei aqui, ó, que num componente, né, componente é igual a 8, eu estou alocando esse vetorzinho com 8 posições e o V vai estar apontando para a primeira posição. É isso aqui que eu tenho. Né? Agora, se eu pegar esse V e fazer o acesso como elemento de vetor, aí, olha, eu vou transformar esse elemento em um vetor de fato, né? Onde com o for, varrendo aqui de I até o número de componentes, eu vou conseguir imprimir aí todos esses elementos que vão estar aqui em V inicial. Cortou, professor. De novo? De novo. Ah, que vocês estão fazendo sequência aí, né? Cortou. Sim. Não é o seu receptor de áudio, não? Não é não, velho, porque isso acontece com vocês. Entendeu? É mandinga da turma. Não, acho que pode ser o horário mesmo, sabe por quê? Hoje eu fiquei de manhã em reunião, manhã toda quase. Agora de tarde estava na Multivig, só que agora de noite geralmente não dá tanto problema na outra turma. Estão escutando? Sim. Aí, ó. Aconteceu com o Odaí semana passada, em alguns momentos também. Não sei se pode ser que seja o horário, mas não tem acontecido não durante a semana. É, verdade. Por isso que eu considerei que poderia ser alguma coisa no seu microfone, receptor de áudio do Note, ou... Inclusive tá mudo agora. Você tá falando, Ada? Ada. Se você estiver falando, ninguém tá te escutando. Vamos assumir a aula aqui, galera. Ninguém tá te escutando, no caso, tá, querido? Totalmente mudo. Agora voltou. Opa!
Só para entender, a gente já fazia isso, não? Se eu declarasse uma variável i, por exemplo, e colocasse ela dentro do vetor, eu poderia pedir para o usuário digitar a quantidade e automaticamente o vetor teria aquela quantidade, não? Entendi. Certo. Tá, você tem como só explicar novamente aquele V ali em cima? Você fez um ponteiro, float, não é isso? Aí depois o malloc. Certo. Ô, professor, então, é que eu não entendi uma coisa ali. Você declarou ali o V como não é um array não, desculpa, um vetor. Só que embaixo você utilizou ele como vetor. Isso se deve à sequência nos endereços de memória?
Não, perfeito, entendi. Opa, voltou. Não é sério, tá travando e para assim. Travou Você... você. Travou mesmo.
Não, já comi, tá uma delícia. Vai, tudo que vai, volta. No caso, por exemplo, o padrão, por exemplo, seria 255, né? Eu boto 255, digito o meu texto, aí esse free, no caso, é para limpar o que não foi utilizado, é para, no caso, liberar elas? Exato, exato. Ah, no caso, então, o resto é desalocado automaticamente, no caso. Ah, perfeito. Não, perfeito, então, entendi. Show, Beleza. perfeito. Beleza. Eu acho que cortou tudo. Tô. Boa noite. Valeu. Boa Valeu. noite. Tchau.